trazer para vocês um case. Não existe, nós não conseguimos trazer para vocês indicadores mais amplos, porque isso também ainda está em processo, mas os indicadores que nós trouxemos, eles demonstram que efetivamente uma ação, que seja ela qual for, se você colocar como foco no ambiente corporativo, ele é possível. Tá? E alguns indicadores demonstram isso. E eu vou dar uma contextualidade em relação a esse case, e depois a Ariane, como eu comentei, foi a líder do projeto, ela é diretora de RH da Nexus, e ela vai dar o perfil de quem é a Nexus, para vocês terem a dimensão da importância desse case, né? Para terem a dimensão tanto para um lado quanto para o mercado e para o meu modelo. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a Ariane e a Melina Koenig, que não está aqui para apresentar, pela confiança que elas tiveram no meu trabalho e na proposta que eu fiz a elas. Foi agressivo e muito corajoso da parte delas, porque o risco era muito grande, e graças a Deus, e como eu confio muito em Deus e Nossa Senhora, por isso que eu estou aqui, deu tudo certo, né? Aí, ótimo, lindo, né? Fazer um trabalho desse, desafiador para uma marca global. Só que não. Né? Só que não. Aí vem a surprise. Uma potencial crise. Veja, estava começando o planejamento aprovado de visibilidade, de consolidação de marca no Brasil, e de repente, no segundo, terceiro mês, vem a surpresa. Nós vamos passar por uma crise fenomenal que vai redundar em resultados que podem impactar no resultado da empresa, se essa crise global, uma empresa com ações na Bolsa do país, entra um projeto de gestão de risco. Eu coloquei para a Ariane e para a Melina que não seria gestão de crise, porque a crise não existia. E é uma crise projetada para dali um ano, mas nós teríamos que trabalhar com a gestão de risco dali. E aí nós mantivemos qual foi o desafio? Manter o plano de marca, minimizar ou eliminar o risco, controlar, esse foi o maior desafio, a ansiedade, os medos, a insegurança e a pressão que vinha lá da França, o Brasil e vice-versa. Treinar, conscientizar, controlar, gerenciar outras crises que surgiram ao longo do processo, que infelizmente nós não temos autorização de falar. Crise seríssima, e afrontamos com esse cenário aqui. 3 mulheres da área de humanas, a Ariane, eu e a Melina, frente a um caminhão de homens, engenheiros, totalmente reticentes ao processo. E céticos. Céticos. E armados. E armados. Com todas as armas possíveis. De uma geração machista. E aí o nosso contexto era o seguinte. A Nexus, nas pesquisas, nos indicadores levantados nesse diagnóstico, era uma empresa que gerava um orgulho muito grande de todos os funcionários por estar nessa empresa. Tinha uma média naqueles sites de recursos humanos da ordem de 3,75. É uma empresa com uma cultura mais ou menos disseminada, a cultura global da empresa. Uma remuneração, que a nota máxima é 5, ela tinha remuneração da ordem de 4,5, altíssima. Os discursos existentes eram investimento em pessoas no contexto todo, menos politicagem, melhora dos processos, dificuldade no atendimento, falta de investimento na qualificação, alguns dados assim, né? E aí é uma empresa que tem risco
atua no mercado 24%, é risco 24%, de alta complexidade o negócio dela, exige inovação 24%, alto investimento em tecnologia. Ela atua num universo que exige alta confiança. Ela é uma empresa de risco, porque ela tem ações em bolsas e é um setor de risco de investimento. Há uma demanda uma alta demanda por parte dos investidores de resultado. É uma empresa com 121 anos de atuação e os seus principais atributos de marca, que está incorporado no seu conceito de marca. Levar energia para a vida, é muito profundo isso. Então, o que foi a proposta para gerenciar esse projeto? Foi exigências que foram colocadas, que no processo tivesse transparência, a comunicação deveria ser clara e objetiva, tinha que dispor de um processo, uma postura de acolhimento, suporte e geração de vínculo de confiança. A verdade e coerência teria que estar presente em todas as falas da organização. Isso foi algo que foi desafiador. E teria que ter respeito em tudo que a empresa fosse desenvolver dali para frente. E toda a gestão dessa gestão de risco teria que ser sustentada na gestão dos discursos. Foi desafiador. Para vocês entenderem o histórico de risco, né? O risco principal é o fechamento de uma fábrica no estado de São Paulo, tá? Estado de São Paulo, na região de Sorocaba, Americana, que era referência. Essa fábrica havia um vínculo muito grande com a comunidade ali, né? Um vínculo de amor e paixão mesmo. Não houve greve, e eu pus 80% de expectativa de que haveria greve. Não era 100%, não era 80%, era 100% de... inclusive, não sou eu... Estimado no custo do projeto. No custo do projeto e também pela equipe de advogados. Porque em todas as situações anteriores na região houve greve. Bom, nós tivemos... Isso são indicadores muito... Eu extraí alguns só porque é muita coisa. Nós só tivemos 2 repercussões não negativas sobre o fato em si. Isso foi um ganho maravilhoso. Só em 2 jornais de americanos comentou o fechamento da fábrica de forma positiva. Não houve repercussão em nenhuma mídia de negócio setorial, nada. A Nexans foi colocada, passou do 4º para o 3º lugar no Lawend, passou do 3º lugar para o 1º lugar no cliente final, em um ano isso, tá? Ela passou a ser 2ª e 3ª referência em escolha de marca pelo mercado. Isso me gratificou tremendamente esse ano. Foi um ganho nosso muito grande, que a Nexans foi escolhida como a empresa do ano do setor de energia. E ela foi escolhida também como produto, a categoria de produto mais inovador de 2018. É até uma covardia, né? Todos aqui de comunicação. Eu não sou comunicadora, eu sou administradora de empresas. Sou diretora de recursos humanos da Nexans, mas tenho aí 25 anos de carreira. Já trabalhei em outras empresas como Ford, Fiat, alguns laboratórios, enfim, eu tenho aí um histórico grande, tanto de lançamento, tanto de manutenção, quanto de lançamento de fábrica e também quanto de encerramento, né? E eu acredito que tenha sido contratada para a Nexans, não que eu já sabia disso na minha contratação, mas que como a Ana também não sabia quando foi contratada, mas que eles me contrataram porque eu tinha já essa experiência em encerramento de fábricas, né?
Mas aqui, como disse a Ana, nós tínhamos um componente mais difícil pelo histórico, né? Porque já tinha um histórico complicado. Então, quem liderou o projeto e por quê? Então, o projeto ele foi liderado pela diretoria da Nexans e ele foi dividido por subtópicos, né? Então, o tópico de comunicação, ele foi liderado por recursos humanos, por mim, e comigo ficou a Melina Koenig, que é a nossa gerente de marketing e comunicação, né? Por que a Melina diretamente não fez a gestão desse processo? Eles entendem que a comunicação ela precisaria ficar dentro da área de RH, porque corporativamente a comunicação em alguns países fica dentro da área de recursos humanos, tá? Então eu liderei esse projeto. Os requisitos do corporativo eram muito claros e a gente tinha pessoas assim, nós nos reportamos diretamente às Américas, então eu tinha toda a estrutura do Canadá demandando, né, as suas exigências e também tinha a estrutura da França, que daí é o corporativo mesmo, também demandando as suas exigências. Então o que eles exigiam? Primeiro, que a imagem da empresa fosse preservada, certo? Em segundo lugar, que eu garantisse o suporte aos empregados, que nenhum dos empregados ficasse desamparado nesse processo, tá? De transição, que eu desse o mínimo de suporte possível. Então eu tinha que mapear qual era esse mínimo de suporte possível e trazer isso de uma maneira responsável dentro do orçamento que a empresa tinha, que era um orçamento limitado por essa crise financeira que a gente já relatou aqui para vocês. Respeito e transparência. Esse é um dos valores da Nexans, né? Não é exatamente como disse a Sandevi que parte dos empregados, mas enfim, foi fator determinante para o projeto, negociações sindicais e resultados sem rompimentos no fechamento. O respeito esteve, daí dando alguns exemplos, né, do que a gente entende de onde o respeito estava, né? O respeito esteve em falar apenas o que foi definido, ou seja, aquilo que foi definido, a gente conversou e nós estipulamos isso para todos nos níveis em que eram permitidos, no cumprimento das etapas e procedimentos dentro do cronograma estabelecido, nas respostas aos questionamentos de forma efetiva e de prontidão, no envolvimento primeiro dos empregados e colaboradores e liderança, né? Nós demos o suporte às suas angústias, dúvidas, ansiedades e inseguranças, então a gente sempre estava disponível para atendê-los e respondê-los. Clientes e parceiros e imprensa na última fase do comunicado, ou seja, nós primeiros cuidamos de quem estava aqui dentro e depois a gente foi para fora, expondo de forma transparente, clara e objetiva as razões da decisão. Tá? A Nexans ela ainda tem um resultado nesse ano ainda de transição, né? Então ela ainda não está, vamos dizer assim, com um resultado entregando, mas ela tem uma expectativa para até março ela está entregando o budget, o orçamento que foi prometido para o corporativo. Então a intenção é que até março de 2019 a gente pague todo esse investimento que a gente ainda está gastando, porque lá no Rio de Janeiro a gente ainda tem máquinas. Como foi agora em setembro, a última máquina que foi desligada aqui, ainda tem máquina sendo religada lá no Rio de Janeiro. As minhas contratações já terminaram, mas ainda tem mão de obra sendo treinada, porque eu contrato lá, mas tem 3 meses para a pessoa treinar e ser operante, mesmo assim ela ainda não opera em 100%, e a gente tem que imaginar que tem um tempo de adequação e de produtividade. Então, assim, entendemos que até março eles já estejam entregando o orçamento projetado. Eu achei interessante você falando desse processo de comunicar aos colaboradores, né, da forma que vocês imaginavam que ia ter a greve e não ocorreu. Eu faço ligação com o que ela disse, porque realmente o processo de comunicação é importante, principalmente quando se trata de funcionários, né? Sim. Você entender o lado dele, entender o lado da empresa, e o RH é importante, é fundamental nesse processo, né? De fazer a ponte para que não haja esse conflito interno também. E o processo de negociação sindical e de comunicação com os empregados para entender a necessidade entre sindicato, empregado e empresa, ele teve pelo menos aí umas 10 rodadas, né, de vai e volta, vai e volta, vai e volta, né, e o empregado sempre envolvido, sempre entendendo o que era um lado, o que era o outro, até a gente chegar no final.